Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo. O tema de hoje é correlacionado com a persistência e o concurso público e mostrar para vocês por que 95% das pessoas que começam no mundo do concurso, elas acabam desistindo no meio do caminho. Apenas 5% conseguem perseverar até o final. E, como novamente eu costumo falar, faço os vídeos direto, sem edição, então vamos ver o que vai dar nesse vídeo aqui. Espero que dê tudo certo. Seguindo logo para o nosso tema, sem mais enrolação, queria perguntar se vocês sabiam desses dados. Cerca de 95% das pessoas que começam no mundo dos concursos, elas acabam desistindo no meio do caminho. E isso acontece basicamente por três motivos. O primeiro deles é porque as pessoas começam sem ter uma clareza, sem ter um foco do porquê elas estão fazendo isso. Elas veem o testemunho das pessoas, eu sou concursado, tem aquela ideia geral que o concursado, a vida dele é mil maravilhas, que ele recebe super bem, trabalha pouco, recebe mais do que de fato a média de quem está trabalhando na iniciativa privada, mas a vida também é muito trabalhosa, tem muita coisa a fazer. Talvez a geração passada, posso até estar falando besteira, mas talvez a geração passada tenha pegado essa fama, mas eu garanto para vocês que quem está no mundo dos concursos, quem está concursado hoje em dia, trabalha e muito para dar, inclusive, retorno, até porque a gente tem essa cobrança. Então o pessoal vê muito esse ideário de que o concursado, a vida é boa, a vida é mansa, e no final das contas todo mundo quer fazer também essa entrada para o mundo dos concursos. Então mete a cara de qualquer jeito, não sabe o que vai fazer, não sabe qual é o concurso, não sabe qual é a banca, não sabe o material que vai estudar. Então tudo isso faz a pessoa ter essa falta de clareza, de modo que ela vai vendo, vai estudando de qualquer jeito, e no meio do caminho ela faz uma prova, faz um simulado, e ela se lasca, como diz aqui na minha região, leva um ferro, e ela sente uma decepção muito grande, justamente porque ela não soube estudar bem, não a matéria, mas estudar bem o que circunda o mundo do concurso, e sequer soube pegar ali testemunhos de pessoas que vê que para passar no concurso público tem que perseverar por muito tempo. Tem uma média aí, uma média geral, mas ali leva um tempinho mínimo de 2 a 3 anos para a pessoa passar num bom concurso. E ainda tem isso, você tem que saber estudar, você precisa saber qual é o concurso que você quer, porque existem várias áreas, tem que depender das situações, pode ser até um tema de vídeos futuros, de como selecionar para a sua vida qual é o concurso certo, qual é a banca certa, qual é o nível, porque a pessoa pode não ter trabalho e ela querer algo mais rápido, ou então ela não ter trabalho e ter a possibilidade de estudar para algo maior. Isso vai depender então do concurso. Por exemplo, se ela não tem um trabalho e quer algo mais imediato, os maiores concursos é de prefeitura, executivo, o concurso que aparece até PSS, você pode estar fazendo, PSS é processo seletivo simplificado, então a pessoa só precisa de ter uma remuneração para ela ter um mínimo de paz e ter um mínimo de condições financeiras. Aí depois ela vai estudando para concursos maiores, por exemplo, ali um de técnico, um de analista, ou então se ela não tem o problema da parte financeira, ela pode estudar mais tranquila, sabendo que ela vai ter um suporte financeiro, seja de quem for, de qual forma for, e ela vai conseguir estudar com mais tempo e mais calma para outros concursos, sabendo que um concurso de técnico ou analista, em regra, leva menos tempo para se passar do que um concurso ali para juiz, para promotor, procurador, defensor e etc. Então até isso a pessoa tem que saber estudar e tem que saber se definir para o seu caso, porque ver testemunho e ver só as mil maravilhas que os focinhos vendem é fácil. E isso engana, seduz demais. Então a pessoa tem que saber para ela qual é a situação dela, qual é o melhor para ela. Quando ela tem essa clareza, ela sabe o que ela vai ter que pagar, o tempo médio que ela vai ter que levar, pagar que eu digo em energia, sacrifício, abdicações, estudo, indisciplina, dedicação, persistência, tudo isso. Eu não falo nem na parte financeira, mas também na parte financeira, o que ela vai ter que gastar. Mas o mais importante é a parte que não é financeira, são essas características que eu acabei de falar, para ela e o tempo que ela vai levar. Então, isso, tendo essa clareza, ela persiste com mais facilidade, porque ela tem um grau de motivação maior e um grau de sintonia do que ela vai precisar fazer. Ela tem essa clareza, então ela consegue fazer com mais calma e parcimônia. Agora, quando ela não tem essa clareza, ela quer, eu quero ser juiz. Aí ela não tem paz
não consegue se sustentar e acha que vai conseguir passar com 6 meses de estudo, 4 meses de estudo, e não é a realidade de ninguém. Isso eu posso garantir. Ninguém que comece a estudar consegue passar no concurso de alto nível com 4 meses, 5 meses de estudo. Isso aí que vocês, alguns cursinhos vendem, a pessoa estudou 3 meses e passou num cargo alto, é mentira, porque a pessoa, para ela fazer isso, ela tem uma base muito grande. Ela pode, sei lá, vamos supor aqui, ela estudava para juiz há 6 anos, já tinha aprovação no concurso de juiz, 2, 3 aprovações. E ela vai fazer um concurso ali de promotoria, que é uma área diferente, mas é muito parecida em alguns pontos. Então ela migra para promotoria e passa lá estudando 3 meses só para promotoria. Aí eles anunciam isso no cursinho. Descubra como fulano ou ciclano passou em 3 meses para o curso de promotoria. Pô, tem gente que estuda 5, 6 anos e não consegue passar. Porque é alto nível mesmo esses concursos. Aí o caboclo, com 3 meses, conseguiu passar. Não é bem assim. Eles falam isso, vendem uma história, mas por trás não é bem assim. Então, quem viveu já isso, consegue entender o que é verdade e o que é mentira nesses anúncios de cursinho. Então é isso, pessoal. O primeiro ponto é essa falta de clareza. E o segundo ponto é uma metodologia errada. Como, por exemplo, muita gente, eu já vi muita gente, inclusive eu faço mentorias e eu vejo muito isso com os mentorandos. O que acontece? Eles querem ter muita confiança na hora de fazer uma questão, de treinar. Então eles querem assistir todas as videoaulas, quer estudar todos os PDFs e geralmente contrata 2, 3 cursos diferentes, não vou falar os nomes, mas enfim, contrata cursos diferentes e acha que isso vai lhes preparar melhor. Não vai, pessoal. O mais importante é você ter um material só, seja PDF, seja livro, mas você ter, em regra, um tipo de material em apenas um formato. Às vezes você pode complementar com outro formato, como por exemplo, focar mais em PDF, em algum ponto ou outro que sente dificuldade, assistir uma videoaula, mas adotar só uma metodologia ou uma forma de estudo, uma fonte de estudo. Pode ser só livro também. Eu conheço gente que só passou estudando por livro, conheço gente que só passou estudando por PDF, conheço gente, minoria, que passou estudando apenas por videoaulas. Então você precisa escolher, porque se você quiser fazer tudo, você, para fazer, por exemplo, questões de uma matéria só, de um assunto específico só, você vai ter que estudar um mundo de coisa, um monte de videoaulas, um monte de PDF, 2, 3 PDFs diferentes, para no final das contas você resolver a questão. Sendo que se você tivesse confiança em você e confiança no seu material, você só precisaria de um tipo de PDF, por exemplo, ou um tipo de livro, você estudaria aquilo, faria a revisão disso e já faria a questão. Então, no tempo que a pessoa está assistindo 1000 videoaulas, 3, 4 materiais diferentes para fazer questões em um assunto, para se sentir confiante o suficiente, porque a maioria das pessoas que eu vejo, elas têm medo de errar e se frustrar. E esse é o ponto. Não precisa ter medo. Mete a cara, tenha um estudo básico ali de uma fonte, seja PDF, seja videoaula ou seja livro. Também é motivo de tema, melhor dizendo, de um outro vídeo que eu posso falar qual é o melhor. Isso vai depender de cada pessoa, mas em regra, eu já adianto logo que eu prefiro por PDF. Então, tem um PDF de algum cursinho e treinar só naquele, estudar só aquilo, depois marcar quem é de marcar, anotar de quem é de anotar e depois revisar isso e fazer logo as questões. Porque fazendo isso você acelera seu processo. Porque enquanto a pessoa que quer ter confiança, quer se sentir super segura, está levando, vamos supor aqui, 10 horas para estudar um tema e fazer as questões, a pessoa que usa o método correto e foca só em uma coisa, e aqui no concurso, quanto o menos é mais, usa só um PDF, por exemplo, confia nele, marca ele direitinho, faz uma revisão e faz as questões, ele vai levar ele para estudar um assunto, um tema, vamos supor 3 horas. Então, enquanto um concorrente está levando 10 horas para se preparar e fazer as questões, o outro concorrente que é mais assertivo, ele já fez o estudo do tema, fez a revisão, fez as questões e levou 3 horas. Então, ele consegue fazer isso 3 vezes, vai dar 9 horas, dentro do período que o concorrente estava fazendo, levando 10 horas para estudar só um tema. Então o outro acaba estudando 3 temas e ainda sobra um tempo para descansar, levou aí 9 horas mais 1 hora para descansar, isso aqui hipoteticamente, né? Só para vocês entenderem. O outro está levando 10 horas para absorver, às vezes, o mesmo conteúdo. E no concurso, se você tiver ali conhecimento e estudo em domínio de 80% a 85% da matéria, você leva aí umas 3 horas para isso, 4 horas dependendo do tema, claro. E aumentar de 85% de domínio para 100%, você vai levar 20 horas, às vezes, uma vida inteira
de estudo, mestrado, doutorado, para dominar 100% esse tema. Então é muito melhor você investir para aprender de 0 a 85% do que de 85% para 100%. E as pessoas que erram na metodologia, elas querem chegar nesse 100 para se sentir confiante. Então não façam isso. Então o método errado, ele atrapalha muito, porque a pessoa acaba estudando muito em poucos temas e ela vai fazer uma prova que cobra inúmeros temas e vai ter domínio em 1, 2, e a pessoa que estudou mais temas de modo mais assertivo e teve mais domínio, ela vai conseguir abarcar uma maior quantidade de conhecimento e vai conseguir utilizar isso melhor na prova. Então esse também é um erro que acontece muito. E o terceiro erro é a falta de persistência, pessoal. A pessoa ela não tem uma resiliência, então ela acaba se frustrando. Vamos supor lá, a pessoa que está estudando pra caramba 10 horas em um único tema, fazendo uma metodologia errada, e ela se frustra quando vai fazer uma prova, porque ela estudou muito, mas poucos temas, e a prova cobra muitos temas e ela acerta poucas questões. Então ela acaba se frustrando, ela acaba achando que concurso não é para ela, que concurso é coisa de pessoas geniais, e não é nada a ver, não tem nada a ver isso. O que eu vejo é que concurso geralmente são pessoas medianas. Se for uma pessoa super gênio, ela geralmente está na iniciativa privada, naquele 0,1% da população que está ganhando milhões. E o concurso não é isso. O concurso você abre mão de ter uma remuneração pequena, você tem uma remuneração geralmente média ou alta, mas você também não fica rico. São as duas coisas que você abre mão. Tem gente que fala, no concurso público você não vira pobre, mas também você não vira rico. Então, assim, é isso. São de pessoas que geralmente estão na média ali, mas que são muito persistentes. Elas começam a aprender a metodologia correta, elas têm uma clareza do que elas fazem e elas são muito persistentes. Então, se você tem uma persistência alta, uma dedicação alta, você está no caminho certo. Se você não tem isso, você pode se desenvolver. Isso que é o legal. Essas habilidades, elas são aprendíveis e podem se desenvolver. Porque tudo no final das contas, nada mais é do que hábito. Então, quando você cria o hábito de estudar, cria o hábito de sentar, ficar algumas horas, alguns minutos, não horas ininterruptas, mas ficar lá 50 minutos, 30 minutos estudando, depois descansa e fica fazendo isso várias vezes durante os dias, por muitos dias, durante um período relativo de tempo grande, você não tem como não aprender e não dominar isso, claro, adotando os métodos corretos e fazendo da forma mais assertiva. Mas ainda que a pessoa estude por um método mais longo, que, por exemplo, só por videoaulas e fazendo muito resumo, que demora muito. Assistir as videoaulas, fazer resumo, demora demais. Então, ainda que ela faça desse modo, se ela estudar por muito tempo, ela vai conseguir passar também. E tem testemunho de pessoas que só estudaram por essa metodologia e passaram também. Mas se você fizer um comparativo dessas pessoas com pessoas que estudaram por PDF, livros, geralmente PDF e livro tende a acelerar mais o aprendizado dessas pessoas. E a aprovação também. Então, assim, tendo essas características, principalmente da persistência, da resiliência, tendo clareza, utilizando a metodologia correta, isso acelera e geralmente quem consegue ter a casca de desenvolver isso vai estar dentro desses 5, 10% das pessoas que são aprovadas, mas eu garanto para vocês que não é nada impossível, é algo que leva um tempo, até porque a pessoa precisa aprender tudo isso e geralmente ela aprende sozinha. Eu tive que aprender sozinho, mas claro que eu sempre ficava vendo vídeos de aprovados, conversava com eles, entrava em contato, enchi o saco mesmo, como é que tu passaste, o que é que tu me dá de dica e tal, e eu fui englobando isso e absorvendo que eu pude de forma que eu pude resumir aqui para vocês em alguns pontos, que é justamente para tentar ajudá-los de uma lição que eu aprendi sofrendo na própria pele. Eu tento aqui compartilhar com vocês de forma a facilitar a vida de vocês. E o tema desse vídeo de hoje é esse. Espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima, pessoal. Vamos juntos!